Boa tarde, gente. Estamos começando com mais um Pode Dança. Eu sou o Maurício Etzel, aqui do meu lado o Patrick Carvalho. E hoje, nada mais, nada menos, vou deixar para o Trick falar que esse cara é muito especial na carreira de muitos profissionais, inclusive na minha. Tive a honra de participar da companhia dele, tive a honra de trabalhar com ele, aprendi muito naquela caminhada ali. E não só eu, né? Tem, como eu disse, tem vários, vou dizer, nossa, de pontas aí na dança de salão, 90% passaram ali. Galera, Pode Dança, hoje com a gente, nosso mestre, meu mestre, Carlos Bolacha. Moleque. E aí, Bu, seja bem-vindo nesse Pode Dança, é um projeto super bacana, né, para dança, para levar informação da dança do samba, da gafieira, do carnaval, né, que a gente participa, para essa galera que tá em casa, que tá em outro estado, que tá em outro país, né, Pete? Isso é muito importante. Então, ter você aqui hoje pra gente é bem especial. Poxa, para mim é um prazer, já agradeço, né? Estar com vocês aqui, vendo isso, que eu sempre falo que tudo que se faz para a dança, né? Engrandece muito. As oportunidades, né? Ainda mais quando a gente senta assim para conversar, né? Para falar, sempre a gente esclarece muitas coisas. Eu tenho certeza que nesse momento aqui a gente vai poder falar de muita coisa boa. Sim, sim. Patrick, aquela pergunta que não pode faltar no nosso início do nosso Pode Dança. Eu sei que o Bolacha, antes de entrar para a dança, era lutador. É, né? O Bu tem uma pegada aí de uma carreira, né? Na luta e no futebol. Irmão, já joguei contra, não é isso tudo, não. O time dele também tá dando uma escorregada aí. Tava liderando, né? Botafogo, mas agora enfim. já empataram, mas coisas que acontecem. Mas a gente sempre faz essa pergunta, Bu, para ligar, né, o nosso podcast à pessoa entrevistada. O que você acha? Na luta, no teu começo, na luta, né, as pessoas sempre pensam nesse preconceito. Luta livre que você fazia. Pode dança? Pode. Pode muito. Até porque a vida é assim, né? São momentos que você vive. Outro dia eu estava falando isso com meu filho, né? E você tem que saber aproveitar isso, né? Lá na frente, como vocês estão fazendo aí realmente vira um livro, porque são as histórias da tua vida, né? O que você fez. E a luta, ela foi muito importante para mim, porque eu aprendi muito ali. A primeira didática que eu aprendi foi na luta, né? Porque eu cheguei a dar aula de luta. Então, eu levei muitas coisas da luta para a dança. Essa experiência que eu tive. Eu comecei a entender muito isso, né? Até porque a dança ela é uma situação de pergunta e resposta, né? Que é a condução e é uma pergunta e uma resposta, é ação e reação. E eu aprendi muito isso na luta. Então eu comecei a desenvolver, quando eu me entendi que eu poderia desenvolver um método de ensino na dança, veio muito da minha experiência com a luta. Me engrandeceu muito. Eu sou muito grato, né? Às pessoas que... A gente sempre tem os nossos mestres, né? Eu também tive na luta. Foi o Hugo Duarte, o Carlos Bruno Sila, uma galera que eu considero uma galera que veio antes de mim, todos eles um pouco meu mestre, né? O Eugênio Tadeu, o Denilson Maia, e eu aprendi muito. Levei esse conhecimento para a dança. Outro dia, até dentro de um treinamento que a gente estava fazendo lá, de dança, do nada eu coloquei os tatames e peguei todas as pessoas que estavam lá para desenvolver a luta, mas com a ideia da dança.
Legal. Da condução. E foi uma coisa bacana pra caramba. Eu me lembro até que o Marlon, que tá contigo, tava. E ele achou interessantíssimo isso. Legal. Que não era questão só da luta ali. Era de entender isso, da ação e reação. Entendeu? Bacana. Patrick também era lutador, né? Na verdade, a luta, ela te dá muita disciplina, né? Muita coisa. Por isso que os pais colocam sempre as crianças no judô e no balé também, né? Porque são Sim. duas referências de disciplina, né? E aí, o Buta, também vem o futebol, né, Bu? Que é a tua grande paixão, né? O futebol veio Futebol. antes. Né? Botafoguense nato. Futebol veio antes, né? Porque eu nasci, né, na família de botafoguense. Eu nasci em frente ao campo do Botafogo, né? E meu pai foi jogador de futebol profissional. Tu chegou a se profissionalizar? Não, eu joguei até o sub-20, né? Joguei até o sub-20 e joguei salão, futebol de salão, que na época, hoje é futsal, né? Na época era futebol de salão. Eu joguei todas as categorias, né? De mirim, infantil, juvenil e primeira divisão, que se chama, né? Joguei todas as categorias. E já no futebol, eu já estava já meio que no futebol e na dança. Aí por isso é que começou a dar certo, né? Porque não dá certo. À noite não combina com o futebol, né? Eu gostava muito, então eu... Na verdade, foi uma coisa que meu pai queria muito, né? E eu não pude dar isso para ele. Eu não entendia muito bem na época desse sonho dele, de me ver jogando, né? E como eu achava que eu ia jogar, eu não levei tanto a sério. Então foi uma lição de vida para mim. Hoje eu levo muito a sério a dança, porque eu aprendi lá atrás que quando você não foca nos teus objetivos, né, de maneira séria, aí você conhece os tropeços. Eu conheci um tropeço muito cedo, que foi não ser jogador de futebol, que era também o meu sonho, sempre foi meu sonho. E hoje eu assisto futebol muito, porque eu amo futebol, né? Mas passei a amar também a dança. Voltando para esse início aí, como foi seu início na dança, Buda? Onde surgiu essa ideia, assim, tipo, como surgiu a dança para você? Você estava na luta, quer dizer, veio o futebol primeiro, né? Depois veio a luta, e aí surge a dança na sua vida. Como a dança surgiu, assim? Olha, a dança, na verdade, ela surgiu muito cedo, né? Porque eu via muito meu pai dançando com a minha mãe. Né? Arnaldão, Meu pai Tia Leia. fazia um puladinho assim, sem vergonha, um cruzadinho. Eu achava bacana aquilo, mas era uma dança, porque meus pais, eles com certeza foram a minha maior inspiração no quesito amor, né? Porque foi um casal, que um foi um do outro, unicamente, nem ele teve mulher nenhuma, nem ela teve homem nenhum. Então aquilo ali já é um exemplo de vida, né? E eles dançavam de forma apaixonada, e eu gostava muito de ver aquilo. Então, cedo também meu pai me levava... Meu pai sempre me influenciava para as coisas, né? E meu pai, na época, queria que eu saísse na bateria. E aí eu até aprendi a bater o repique bem pra caramba. Eu falava assim, quero dar entrada na avenida. Mas eu era aquele moleque, sem vergonha, que eu fazia o swing direito, mas quando chegava na avenida eu não batia porra nenhuma. E aí, quando eu fui vendo, eu falei, não, eu quero dançar, meu irmão. E começou com os bailes de subúrbio, mas não era baile de dança de salão. Era baile de Bebeto, que eu ia com os amigos do futebol. Eu ia muito para pagode, para Cacique de Ramos, essas coisas, né? Que tinha dança também, mas não tinha a dança profissional, né? Acadêmica, Não dizer tinha assim. isso. Até que através de um amigo, que eu não sei, você deve conhecer, o Bigu. Bigu. O Bigu é que se interessou pela dança, não fui eu. A dança de salão. E aí nós íamos pro Circo Voador, né? Eu, ele, o Douglas. Só que a gente era da luta. Então quem era da luta ficava ali naquela parte de dentro. O pessoal da dança ficava lá no chão de estrela. E eu não queria saber de ir para lá, porque, na verdade, a gente queria para uma namorada, né? Mas aí eu comecei a ver, né, cara? Quando eu comecei a ver aquilo, eu fiquei maluco. Né? Aí vi os caras dançando. Eu cheguei a ver o Valdir de Matos, né, que me chamava a atenção, que ele ficava sempre dançando no poste. Né? Eu achava aquilo engraçado pra caramba. Eu vi o Kiko.
O Kiko já dançava, o Kiko dava aquelas voltas no salão que parecia um carro turbo, Era engraçado, mais novo, né? E aí me chamou a atenção. Só que eu não pensava, naquela época, em procurar uma academia. Porque, na verdade, eu nem sabia que tinha. Eu achava que aquilo ali, todo mundo ali já sabia. Aquilo, para mim, era uma coisa assim... Pô, Coreografada, né? os caras já nasceram sabendo isso aí. Aí, esse meu amigo, com a intenção de aprender, o Bigu, me chamou para ir na Cia Aérea de Dança, que era no Forró Forrado, no Catete. E um dia a gente passando pelo Catete, ele falou, vamos lá, e a gente entrou. Cheguei lá, tava o João ensaiando na companhia, lá dançando. Os caras dançando pra caramba, né? Eu falei, nossa, pô, isso aí não dá não, pô. Assusta. Não dá não, irmão. Aí, eu me lembro, ela nem vai lembrar disso, a Verinha Preto tava lá nesse dia. E ela me pegou, assim, para fazer uns 2 para lá, 2 para cá. Aí eu já desconfiei, pô, mas aqueles caras estão fazendo aqui, eu vou ficar fazendo esse negócio aqui de 2 para lá, 2 para cá. Isso aí eu faço lá. Que é o começo, né, cara? E aí eu fiquei olhando aquilo, mas eu, tipo assim, não me interessei não, sabe? Fui embora. E meu amigo sempre me enchendo o saco, sempre me enchendo o saco. Aí nós começamos a ir a mais, aí eu conheci o baile do Carlinhos também, que ele fazia na Alvorada, que era um baile aberto, era de graça esse baile. Eu tinha uma namorada que morava em frente, eu soltava do ônibus, ia para lá primeiro. Aí ficava só olhando, né? Porque não dava para dançar, ficava olhando. Foi despertando interesse. Foi quando eu era lutador na época, já, né? Eu dava aula numa academia que chamava-se... não, lá não dava aula não, lá eu treinava. Era na La Maison, ali na Fonte da Saudade. Aí, até o Paulo Cintura que dava aula lá de ginástica na época. A gente foi dar aula lá, foi treinar lá. E volta e meia, acabava que a gente dava aula mesmo, porque o abriu uma academia em Botafogo. Então, às vezes ficava lá e a gente ficava lá dando aula. Foi quando, do nada, quem aparece lá para dar aula? O Jimmy. E o Jimmy dava aula com a Sheila, naquela época lá. Não era com a Yolanda, não. Eu vi ele, achei ela dançando, achei bacana pra caramba, mas tive a primeira impressão na CR, não quis saber. O Bigu que foi. Aí um belo dia, cara, eu tinha acabado de treinar, né? O Bigu falou, pô, tá faltando um cavaleiro aqui, pra não sei o que, tinha acabado de tomar banho. Eu falei, vou. Aí conheci a Glaucia. Você lembra da Glaucia? Conheço. Aí a Glaucia foi me chamar pra dançar soltinho, cara. Muito engraçado. Aí eu gostei. Aí nisso aí eu fiquei ali. Aí começou... Quando eu comecei a gostar, o Jimmy com aquele jeito dele, maluco, que não parava em lugar nenhum, acabou. Aí eu fiquei sem aprender a dançar, né? Mas aí eu conheci quem? A Rafaela, a Yolanda, e elas me levaram pro baile. Aí não teve jeito. Aí eu fui pro baile e fui aprendendo com elas. Só que, nesse intervalo de tempo, aí o Jimmy abriu em outro lugar, né? E aí me chamou, na época até me chamou para dançar na companhia, mas eu não gostava disso, né? Então, mas fui para aprender. Não gostava de companhia, não. Não queria, porque eu não achava que eu ia trabalhar com dança, nada disso. Mas eu fui fazendo muita amizade, e a principal amizade que eu fiz foi com o próprio Jimmy. E o Jimmy, a gente começou a sair muito de noite, né? Ia para o Sambola, ia para esses lugares lá. Pô, tinha, na época, lá no Leblon, caramba, ali perto da Cruzada, o Scala. Era o Scala, que tinha dança de salão, e a gente ia para lá direto. A gente saía de segunda a segunda. Então foi ficando mais fácil de aprender, né? Porque a vivência, né? A prática, né? Baile. E eu ficava com ele, que ele era, na época, como você foi um dos melhores, eu não gosto de falar quem é melhor, porque ele gosta, né? Mas ele era o cara que era a inspiração, né? Ele era a inspiração, como dançarino. E, pô, eu tava ali com ele, amigo, vivendo aquilo, né, cara? Aí vi aquelas coisas que aconteceram na época, os concursos de dança, aquelas coisas todas. Aí você vai, né? Vai se enchendo de vontade, né?
Foi quando, do nada, cara, eu tava despontando já na dança, né? Aí, foi assim, a Luciana Santos, ela me chamou para dar aula no CIB. E eu falei, pera, não, Luciana, não dá não, porra. Não sei dar aula, não. Não, mas aí a gente vai lá, vai começar, que não sei o quê, blá, blá, blá. Nessa mesma semana, o André Barcelos, que gostava muito de me ver dançando, me chama para dar aula em Brasília. Aí eu falei, pô, tá maluco? Vocês estão achando que, pô, eu sou professor, não sou não sei o quê. Não, mas vamos fazer uma experiência. Aí eu fui. Tanto assistir, fui. Cheguei lá, meu irmão. Sabe aquela coisa que tu... Aí eu olhei a opção de gente para fazer aula, eu falei, caraca, vai sair merda pra caramba aqui. Não deu outra, saiu merda pra caramba. Mas foi positivo, porque dali eu fui vendo, né, como é que era o negócio. E eu fui entendendo. E o que eu pensei comigo? Cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar aquilo que eu faço, né? Eu não tenho que ensinar aquilo que as pessoas estão esperando ali que... Não, eu tenho que criar minha forma de ensinar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ver o que eu sei fazer e vou criar minha linguagem. E aí foi assim. O começo não foi fácil, né? A gente toma muita porrada no começo. Mas depois você vai aprendendo. Vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, e aí você vai ganhando consistência, né? E a experiência vai te dando isso. E nessa brincadeira aí já é mais de 30 anos. É uma história... Já começa assim, mas, Bu, eu já vou de cara perguntar. Diz pra gente sua importância no samba de gafieira. Vou falar de você é difícil, né? Cara, eu acho assim, cara. Eu tive um momento na vida, né, que eu estava enxergando a dança de um jeito, né? Eu via que não tinha tantos jovens na dança naquela época que eu dançava. Era uma faixa de idade assim mais elevada, né? Tinha jovens, mas eram poucos. E eu gostava daquela forma de dançar, né? Só que a dança estava criando algumas transformações, né? E aí eu tive um olhar assim de ver que eu tinha que fazer alguma coisa que fosse possível as pessoas aprenderem mais rápido, de forma simples. E tinha uma forma de se dançar que eu entendia na época que não era uma linguagem tão fácil de aprender, porque os caras dançavam demais, todos dançavam demais, mas muitos deles eram autodidatas. Então, eles não conheciam a sala de aula. Então, eu quis levar aquilo para a sala de aula. Eu tinha que achar um jeito de levar aquilo para a sala de aula. Por isso que as pessoas falam que eu mexi muito no tradicional. E a ideia foi essa, de colocar elementos que funcionassem ali de aprendizagem. E eu acho que eu fui conseguindo, né? E aí fui conquistando muito o público jovem, né? O público jovem foi aumentando, ficou visível para as pessoas isso. E o jovem, ele tem uma energia assim de querer fazer as coisas, que às vezes é até difícil de segurar, mas de uma certa forma é bom que surge, né? Vai acontecendo e desperta. Então, acho que a minha importância está aí, em levar esse momento, né? E principalmente para o samba, né? Eu não gosto de chamar samba tradicional, gente. Também não. Também não. Para mim é o samba de gafieira. Gafieira também, é um nome tão lindo É pra o samba gente. de gafieira. O samba de gafieira foi assim. Não que eu fiz o samba de gafieira, não é isso. Pelo amor de Deus, é que o samba é muito grande. Eu ainda acho que a galera vinculou o nome gafieira com tradicional para interpretar naquele momento. Vocês são o velho e nós somos o novo, né? Isso é muito ruim, porque, na verdade, o nome gafieira, o samba de gafieira, tem uma poesia tão bonita com a dança. Então, boa, a gente pode falar nesse momento que você foi o cara que não deixou o samba de gafieira morrer? Eu sou muito assim, para falar essas coisas assim, eu penso muito, cara.
Mas eu acredito que sim, cara, porque tava aqui na época, assim, nunca teve abandonado, porque Tem uma memória assim que a gente. sempre teve muitos dançarinos bons, né? Mas o que a gente não via era o crescimento. Não, o funkeado quando veio, a gafieira pesado, real. veio pesado. Eu lembro a gente no congresso em São Paulo, Pete. Tu entrava numa sala, tinha 3 casais de gafieira. Na sala de funkeado tinha 100 pessoas. Exatamente. Lembra, Bolacha, daquilo? Eu lembro disso. Exatamente. Cara, ali eu realmente... E o discurso era realmente acabar com aquilo e só ter essa outra dança do funkeado que veio trazendo uma juventude assim... muito grande, até eu falei muito que forte junto. É bem... Era real um discurso de algumas vezes eu já ter ouvido assim, do jeito que o Zuki acabou com a lambada, do jeito que a salsa em linha acabou com a salsa cubana, na verdade, o discurso era esse, não é o que eu acredito, né? Porque pra mim, eu amo ver alguém dançando uma salsa cubana e eu amo ver alguém dançando uma lambada. Isso é histórico e vai estar sempre, né, de uma forma linda nos meus olhos, assim. Eu ouvi isso, o samba funkeado vai acabar com o samba tradicional. Eu acho que a importância do Bu levando para esse lado gafieira ou tradicional, né? Vamos falar do tradicional. Se eu for falar de isso aqui é o samba tradicional, é aqueles passos tradicionais. Vamos dizer, para você dançar um samba de gafieira, você tem que fazer gancho redondo, puladinho, não sei o quê. Então, esse é o tradicional. Eu acho que o Bu, ele veio com essa novidade, com essa abertura de outras coisas, sem descaracterizar Na verdade, o nosso samba de gafieira. Esses corpos Exatamente. criam o tempo inteiro, constrói e desconstrói o tempo inteiro. Verdade. Mas não pode ser chamado disso. Quando você via uma outra, né, outra coisa, tipo, veio o funkeado, que não era o samba funkeado, era samba de gafieira. Mas tinham outras figuras. Então aquilo chamou muita atenção, chamou uma coisa nova que todo mundo correu porque queriam coisas novas. E o Bu veio com essa mesma característica do tradicional, com figuras maravilhosas que ele faz até hoje. Da gafieira. E aí que veio essa febre, né? Essa garotada, graças a Deus, pegando esse samba e... Então eu acho que teve um propósito ali de eu danço novo, vocês dançam velho. Eu danço funkeado, vocês dançam tradicional. Tu vai assistir um espetáculo, aí vai estar lá escrito o tradicional ou a gafieira. Sabe? Tipo... É outra pegada. É outra pegada. É outra poesia, claro. Entendeu? É outra tonalidade, assim, entendeu? Eu acho que... Eu não fiz isso uma coisa forçada, foi uma coisa muito natural, ela foi acontecendo, né? Porque eu pensava muito nisso, eu pensava que eu sempre gostei muito do samba de gafieira, muito. Quando eu vi aqueles dançarinos dançando na gafieira, que eu me lembro bem da época, assim que eu entrei no Circo Voador, eu nunca esqueci aquilo. Aí eu passei a ir para a Estudantina, aí eu ia para o Veracruz, aí eu ia para o Sírio-Libanês, eu ia para o subúrbio e via tudo aquilo. Então eu achava que aquilo ali tinha que ter um crescimento, né? Tinha que ter uma forma mais fácil das pessoas aprenderem, né? E hoje eu faço até mais ainda, cara. Eu tenho trabalhado muito essa coisa da oportunidade das pessoas. Porque, como ele falou, às vezes o cara olha assim e se assusta. A gente tem que mostrar isso diferente. A dança é Exatamente. assustadora. A gente não pode deixar isso. Exatamente. A gente tem que As levar... pessoas já são lindo, mas falam, não consigo. Não é pra mim. Não é pra mim. É pra mim, é. E a gente tem que começar a ver isso, porque é importante. A nossa dança, e a dança faz um bem danado para as pessoas, né? Como eu vejo os relatos aí, ontem foi muito legal que a gente fez a
a noite todinha voltada para minha festa de final do ano, que é uma coisa que você já viveu, que é uma coisa que eu nunca deixei de fazer, só deixei de fazer na pandemia, e agora a gente vai fazer de novo, no dia 20 de dezembro, fomos fazendo. E estavam envolvidos lá as pessoas lá, e depois eu recebi um feedback das pessoas que eu fiquei muito feliz. Eu fui para casa ontem muito feliz, porque de ver as pessoas curtindo aquilo ali, querendo estar ali naquele momento, né? Porque às vezes causa esse medo, né? Você chegar para a pessoa, para o teu aluno, e falar assim, ó, na festa de final do ano vocês vão se apresentar. Pô, os caras ficam, porra, caramba, eu vou me apresentar. Mas aí começa a ver que é possível. Por quê? Porque você está fazendo um trabalho de inclusão, não de exclusão, né? Eu acho do caramba isso. E a gente tenta fazer isso. A Caxanga, quando eu inaugurei a Caxanga, o discurso que eu dei foi assim, esse lugar aqui vai ensinar muita gente a dançar. Mas não é porque iam aprender comigo, propriamente só, na aula. Não. Aquele lugar, aquele metro quadrado, ele ensinou muita coisa. Ele ensinou a respeito, ele ensina até hoje. Respeito, o amor, a você compartilhar aquele momento ali que você sabe que é difícil. A gente cobrar hoje do jovem, né, que ele fala assim, não, o jovem, olha só, você tem que dançar mais aqui, juntinho, para não sei o quê. Isso não é possível nesse momento. Por quê? O cara está cheio de energia. Como é que eu vou cobrar isso do Kaique? Tem 15 anos, cheio de energia para gaguejar, eles voarem ali. Mas você pode, sim, mostrar para ele que existe um respeito, desde o início. Aí, por exemplo, ele hoje, meu filho com 15 anos, ele é elogiado pelas meninas, negócio do abraço e tudo mais. Por quê? Porque ele conheceu ali a história. Ele sabe que ali tem que respeitar. Então, se você cria isso, o respeito é uma base, né, cara? Para tudo na vida, não é só para dança. E se você souber trabalhar isso direitinho, a coisa vai. A gente precisa muito disso. A nossa dança precisa muito disso, né? A gente não pode ficar indo para a dança só para falar assim, eu Patrick dança bem, mas eu acho o Maurício melhor. Não precisa ninguém achar o outro melhor e desqualificar o outro. Cada um tem uma coisa muito boa para dar. E você tem que curtir aquilo ali. Você tem vamos falar de linguagem de passe, né? Tem um facão legal, ele tem um puladinho legal, que você quer, pô, vai juntar os dois, vai dar. E é isso. Eu acho que a gente tem que viver mais isso. Os bailes de dança, na minha época, eles eram muito assim. A gente via muito essa coisa de dançar o baile inteiro, todo mundo com todo mundo. Você tinha vontade, você tinha esse interesse. Mas, às vezes, se você deixar, isso foge um pouco. Foge um pouco, porque é a coisa do divertimento mesmo. É por isso que, às vezes, você tem que pensar assim, não, como é que eu vou fazer esse baile? Esse baile tem que ter essa pegada de inclusão. Muito Entendeu? importante o que você está falando, Bru, que a gente já até conversou sobre isso, né? Porque hoje as pessoas vão para o baile e não dançam porque não tem esse momento de inclusão. Tem que ter. É muito importante Tem que isso. ter, é muito bom. É muito bom. A dança faz bem. Às vezes as pessoas não sabem. Eu acho que o cara, quando está dançando bem e que ele vira um profissional, pô, ele precisa muito entender a importância dele. A importância dele não está só com que as pessoas falam, pô, aquele cara dança muito, não. Às vezes você vai para um baile e tem uma pessoa que, às vezes, vai ao baile por causa de você. Ela quer te ver dançar, ela quer te ver de perto. E muitas vezes ela quer dançar com você, pô. Mas quando você tira esse sonho dela, você pode estar tirando uma pessoa da dança. Naquele momento. Mas quando você consegue chegar ali, abraçar ela, conversar com ela, um simples gesto com ela no baile, pô, ela já vai voltar para casa feliz, ela já vai falar para outro que aquele lugar é assim, assado, que recebe todo mundo. Então, é muito importante você saber o que você representa, desde quando você começou a ser admirado, ser visto, se você realmente está... Que não é só dançar bem, né? É fazer bem. Isso, e às vezes não é só uma pessoa que você tira, né, Bu? Não. Você tira
Uma pessoa pode tirar 10, 20 pessoas da dança, desanimando várias pessoas. Que fosse uma só ainda já é grave. Agora, às vezes, uma pessoa consegue tirar muita gente da dança. Falando da importância, Bu, queria fazer uma pergunta aqui para você, né? Qual a importância que você acha que, né, a ideia que você teve de abrir uma academia, qual a importância da caxanga do malandro, Bu? Então, você quando abre um espaço de dança, você abre por quê? Porque você quer falar sobre aquilo que você tem, você quer passar aquilo que você tem, você quer difundir aquele movimento e proporcionar para as pessoas esse bem-estar. É uma série de coisas que você tem que se preparar para entender como é que é um lugar de dança. O lugar de dança, ele nunca pode ser só aquele lugar que você vai fazer para ganhar o seu dinheiro. Porque eu acho que tudo na vida não começa pelo dinheiro, né? Começa pelo despertar, né? O que você desperta? O que você tem? Você tem primeiro o amor, né? Como é que eu aprendi a dançar? Eu primeiro amei. Eu olhei aquilo, achei sensacional. Então é uma paixão que você começa a ter ali, que vira amor. E isso não pode perder. Se você botar sempre o dinheiro na frente, vai chegar uma hora que perde a emoção, né? Perde o sentimento. E aí você fica, tipo, meio frio. E não, você tem que estar sempre pronto para aquecer. Eu acho que o lugar é isso. O lugar, quando você abre um lugar, você tem que receber esse feedback. Pô, eu me sinto muito bem aqui. Esse lugar tem uma energia muito boa. Isso é porque você está fazendo a coisa certa. Porque quem faz a energia não é só a natureza, são as pessoas. E se você não souber fazer isso, a sua energia fica para baixo. A gente tem uma imagem aí, né, Bu? Uma imagem sim. Né, Patrick? Roda pra gente essa imagem da energia da caxanga. Sempre lotada. E Bu fazendo a sua É aí que a minha apresentação minha de eterna sempre. parceira Cassie, Cassie, um beijo. maravilhosa. Ó, Cassie foi minha parceira também, na sua companhia. Eu tava com ela, hein? Eu me lembro disso. Aí não tinha nem o geral ainda, ó. É. Isso é relíquia, né? Isso é quem pegou caxanga. As janelas eram abertas, agora não é mais. O som ficava lá em cima, né? Caramba, gente. E sempre lotado. Esse lance que você falou, Bu, que eu acho importante, é a inovação que você sempre faz na caxanga para que esse astral não desça, que o baile sempre, né, fique cheio, as pessoas sempre passam. Ah, eu vou ali naquele samba ali, vou falar ali perto, ali tem, né, o Beco do Rato, tem Lapa, não sei o que mais. Não, depois vai pro Bolacha. Ou então, sexta-feira, vai pro Bolacha, vai pra Caxanga, pra depois ir pros sambas Na ali. verdade, a caxanga, e aí é uma opinião minha, que eu tenho direito de expressar, É. ela virou a nossa caverna no lugar de a caxanga, ela fez essa gafieira sobreviver, assim, permanecer, porque quando acaba a estudantina, a caxanga entra nesse lugar. Muito louco, né? Comparar estudantina com caxanga. Não, a gente está falando de uma mega história e a gente está falando da continuação dessa história, pô. A caxanga é o lugar que a gente vai para colocar toda a nossa energia lá e para se curar daquele lugar. A caxanga é uma cura, pô. Então as pessoas fora do país, assim, fora do Rio de Janeiro, a primeira coisa que elas perguntam: e essa caxanga? Como é que é essa caxanga? Então, tipo, a caxanga, hoje,
ela é conhecida mundialmente, cara. A caxanga é um reduto de cura conhecida mundialmente pelos alunos que tem fora do país e fora do Rio de Janeiro. Assim, só eu sei a importância que a caxanga tem na minha carreira, na minha vida, na minha dança. Você sabe e você sabe também. E todas essas pessoas sabem. Não adianta. A caxanga, ela é muito mais do que você ir lá, tirar uma dama e dançar. Você entra naquele lugar, Maurício, 8 da noite e da 4 da manhã você tá lá dentro, irmão. É verdade. Isso é verdade. Você tem noção? E aí você, no dia seguinte, tem um trabalho 8 da manhã, 9, mas você não consegue sair daquele lugar, sabe? É o lugar de uma democracia surreal de dança, assim, sabe? Você vê os alunos, eles se sentem completamente em casa dentro daquele lugar. Hoje, a gente passa um momento hoje até muito bacana aqui, a caixinha... Esse negócio do Instagram, né? A gente começou a fazer um trabalho legal aí. Então, tem uns alunos que eles vão para lá, eles chegam cedo. Eu nem cheguei ainda, eles já estão lá. Eles fazem a festa deles cedo, né? Batendo papo, trocando A ideia. caxanga, Bu, ela funciona sozinha. Você tem um ditado que você fala assim, o dia que eu for embora, a caxanga ela não vai comigo não, ela vai continuar aqui. Por quê? Porque realmente a caxanga é nossa. É verdade. E é muito louco que tu entra na caxanga durante a semana fazendo aula, é uma energia, é uma coisa. Na sexta-feira, Da Maurício, chave. é outra. É outra. Não é aquele lugar que é durante a semana. Então a caxanga ela tem magia. A caxanga ela é uma parada. Eu sempre falo pra todo mundo, a pessoa fala pra mim, pô, eu quero aprender a dançar gafieira. Eu falo assim, se não for pra caxanga, não vai dançar. Não vai, Blacha. Gafieira não vai. Porque tudo aquilo, Blas, que você ia lá no subúrbio buscar, que tu ia na Estudantina, hoje tá ali na caxanga. É. Tanto que as pessoas vêm de lá do subúrbio, da Zona Norte, Zona Oeste, Pra fazer lá. pra fazer na caxanga, cara. E existe esse outro lado que, tipo, as pessoas fazem aula, sabem dançar, mas chega na caxanga e fala, eu não consigo dançar aqui. Eu quero aprender a dançar para conseguir dançar na caxanga. Porque existe essa coisa da ronda, do respeito, existe tudo ali. De uma dança que você pega qualquer pessoa e todo mundo tá pronto pra se manifestar com o corpo. É verdade. Entendeu? É verdade. Sabe? Teve uma época que eu escutava essa frase e eu digeria muito bem. Na época, uma vez eu fui... Não me lembro onde lugar que eu fui fora. E aí teve uma palestra, lá, um debate. Não foi uma palestra, foi um debate. Aí uma pessoa chegou e falou, não, eu estou fazendo aula porque eu ainda sonho em dançar na caxanga, porque todo mundo diz que para dançar lá tem que ser muito bom. Então a caxanga virou esse chão de estrelas, a caxanga virou o que o Bola Preta tinha, a caxanga virou o que a tradição que a Estudantina tinha. É o que você falou, teu Mas filho eu com 15 tento anos... sempre passar para eles que não. Sim, mas isso é uma coisa automática, boa, uma coisa que você não pode, não vai conseguir dominar. Você ia para baile antigamente, por Aspom, Bola Preta, Vera Cruz, e você via essa turma, essa energia e aquele momento que, tipo, caraca, entra ou não entra? Agora não dá para entrar. né? Mas lá também você tem, quer mas entrar. hoje a gente criou isso. A gente tem lá, a gente faz um baile que ele é muito de inclusão. Sim. A maior vitória que eu tive na caxanga dos últimos tempos é eu ter certeza que um dançarino espetacular, um dançarino sensacional, assim, como é que se fala? Virtuoso. Que ele pode chegar no baile naquela hora e ele curtir o baile com os alunos. Sim. E ele começa a se inserir naquele momento ali. Essa foi a minha maior vitória, porque enquanto só estava da forma assim, muito grandiosa, eu continuava achando que aquilo poderia assustar as pessoas que queriam entrar. Então, eu precisava ter esse momento. Por isso que muita gente não entendeu, porque eu passei a tocar na caxanga. Eu não sou DJ, não tenho pretensão de ser DJ. Eu só quis tocar ali para eu poder organizar o baile.
do jeito que eu achava que tinha que ser para as pessoas. Hoje, eu ensinei meu filho de 15 anos a fazer isso. E ele está fazendo de uma forma assim que eu até me assusto. Meu filho, ele sabe música de Cartola, de Pixinguinha, porra, Taúco Alves. Ele sabe coisas assim que você nunca ia imaginar que um garoto de 15 anos ia saber. Por quê? Porque ele começou a estudar. Ele começou a entender aquilo que a pessoa pode gostar, aquilo que a pessoa pode fazer quando ela entra na pista, e não aquilo que é impossível. Quem comanda o baile consegue fazer isso. Às vezes você toca a música, aí você fica só assim, ó, curtindo a música, e não presta atenção no que as pessoas estão ali, aí você pode perder o baile. E quem dança, é uma coisa tão forte isso de sentir a música. Eu estava, esse final de semana, foi muito engraçado. Eu fui numa balada com a Vanessa, que a gente foi para Búzios. Aí, pô, vamos para a balada aí. Aí fomos lá para aquela boate bacana pra caramba, Privilégio. Aí, era só aquele tum, o eletrônico. Aí acabei curtindo. Aí foi uma DJ, que é DJ lá, que ela faz a abertura do Gustavo Lima. Eu esqueci o nome dela. É uma famosinha. O povo animado, legal, jovem, só jovem. E ela teve um lance lá com o leque, que o público todo fazia. E eu fiquei vendo as pessoas fazendo, né? Tentando fazer no ritmo da música. E aí a Vanessa pegou o leque, que estava distribuindo, e começou a fazer também. Só que a Vanessa é dançarina, né? Caramba, é um absurdo que a Vanessa fazia tudo no ritmo certinho, e muita gente não conseguia. Por quê? Porque a questão não é só a pessoa que está ali curtindo o negócio. O dançarino, ele tem essa coisa. Ele tem essa coisa do ritmo, de gostar da música, de viver aquela música. É uma coisa sensacional. E eu percebi isso. Eu falei, caramba, você está fazendo diferente das pessoas. Eu falei para ela, está fazendo diferente, que coisa legal. Mas sem desqualificar as pessoas, né? Lógico. Isso. Eu vou já emendar. Você está falando muito do Kaique, né? 15 anos, já está aí sendo elogiado como DJ, como dançarino. Tem até um vídeo dele aí também, dançando contigo. Ele começou com quantos anos? Verdade, quer dizer, ele já veio da barriga dançando, né? Mas não, cara, eu nem achava que o Kaique fosse dançar, cara. Foi uma coisa assim, do nada. Aí ele tinha 3 anos, cara. 3 anos? 3 anos. Aí o Carlinhos Jesus estava aí, ficou apaixonado. Esse baile foi um baile assim especial, né? Que do nada apareceu uma porção de gente. O Serginho Meriti estava aí, estava meu amigo Roger, estava o Marquinhos Sensação, Arnaldão Tia Leia, Teu pai maluco. Mário Jorge, Mário Jorge tá Olha ali. ele. 3 aninhos. Só que quando ele saiu dessa apresentação aí, ele não quis mais. Não quis mais. E aí ele veio despertar o interesse com, acho que foi 12 anos, 13. Não, 13. Com 13 anos que ele foi despertar o interesse. Olha lá. Ele ficou traumatizado, pô, depois Não, daí? é porque não era dele, não. Isso aí foi uma coisa que, tipo assim, tudo ele teve Dona Léia vontade. chorando, olha. Ele teve vontade de fazer. E aí, depois de muito tempo, né? A dança é muito isso, né, cara? É o momento, né? Tá no sangue, né? O William dançava muito. Então, Teu eu ia filho, explicar isso agora. Tem o William que... Sabe como é que o William começou a dançar? William... Ele foi Sou fã. um show que eu fui fazer, que tava aquele Gerson Brin que sofreu um acidente, com a Denise Tacton, né? Tacton. Eu fui até com a companhia do cara. Isso. E aí ele viu eles me elogiando na época. Esse Gerson teve que falar comigo. E eu fui muito ovacionado nessa apresentação. O William ficou assim, impactado com aquela... E no dia seguinte ele quis dançar. O Kaique foi a mesma coisa. O Kaique foi em São Paulo comigo, ele viu uma apresentação lá, ele voltou querendo dançar. O William também, beijão, meu parceiro. O William dançava muito. Dança, né? O William dança muito, só não segue mais profissionalmente, mas o William, quando tá... Dá as rabiscadas dele. Dá a rabiscada dele muito boa. Olha isso. Na bicicleta.
Agora ele tá danado na bicicleta do Kaique. Agora, Nossa, faz uma porra. bicicleta que eu vou te falar. E vou te falar, eu sou apaixonado pelo Kaique. Eu tenho. Às vezes ele me manda uma mensagem, "Cara, tem que falar na Caxanga." Eu vou lá só ver ele, a gente se cumprimenta, se fala e eu vou embora. Danço. Porque o Kaique, mané, esse moleque, ele é de uma educação, Muito, é de uma Muito. atenção com todo. Embora ele é muito tímido, embora ele seja muito tímido, mas ele hoje é o olhar da caxanga ali, pra saber se as pessoas estão se sentindo bem, É. se a música tá agradando todo mundo. Ele é muito especial. Ele toca, ele vai lá e fala assim, pô, e aí, tá maneira a música? Então eu acho, Bu, que hoje já existe um moleque que tu vai falar assim, uma pessoa que tu vai falar assim, pô, eu vou ficar um mês fora do Brasil, ele vai segurar aquilo, Olha, porque... o que aconteceu é. no final de semana? Do nada, a gente estava em casa, aí eu ganhei um convite para ir para um hotel lá, né, para curtir o hotel, que é maneiro pra caramba. E, porra, Chega perto do microfone, boa. sabe uma coisa? Eu vou nessa. Aí eu falei, Vanessa, vambora. Mas e o baile? Vai ficar com o Kaique aí. Aí eu falei, ó, filho, vai ficar com o baile aí. Ele olhou assim pra mim, ele nem não se assustou, não. É. Aí fomos. Saímos quinta-feira, de tarde, porque eu nunca faço isso. Me deu vontade essa semana. Aí ficamos quinta, sexta, sábado, domingo, voltamos na segunda-feira. Já na Bu, ontem. você tem teu orgulho, que é o Kaique. Agora diz pra mim sua grande inspiração na dança. Cara, inspiração na dança. A minha maior inspiração foi ver os maiores, assim, pra minha dança, né? Mas, cara, eu não posso falar uma pessoa só, porque todo mundo, quando entra na dança, fala do Carlinhos, né? E aí eu queria muito conhecer o Carlinhos. Eu conheci o Carlinhos numa apresentação que eu fiz, né? Que você tava, que eu lancei com a Mariana, no Círio Bahia. Ele foi até o camarim para me dar parabéns. Aquilo ali, meu irmão, foi uma coisa assim, para mim, inesquecível. Foi o primeiro contato, Bu, que Meu você primeiro teve contato com ele? assim. E aí, parece que era uma coisa assim que era para ser muito de irmão mesmo, né? Porque dali a gente começou a se falar muito. Mas ele é uma coisa assim, fora da cor. Mas eu não posso esquecer do Jimmy, cara. Porque o Jimmy, ele era um cara que... ele é o assunto. Ele era o assunto da dança, né? Quando eu entrei. Tudo era o Jimmy. Pelo jeito dele, né? O jeito dele, assim, ele... Muitas pessoas, por muito tempo, não entendiam o Jimmy. Até eu mesmo não entendi o Jimmy no começo. Porque é muito difícil, né? O cara falar, eu sou melhor que você aqui, e você olhar aqui, às vezes eu falo, não, pô, não é legal o cara falar isso. Mas, cara, era o jeito dele. Era o jeito dele. E ele realmente era uma atração à parte, bicho. Doa quem doer, né? Ele era uma atração à parte. Ele gostava de ser essa atração à parte, né? Ele sabia que era bom e falava que era bom. Não, mas não é só isso. Ele gostava mesmo de se exibir ali, de ser... Até porque depois eu fui entendendo muitas coisas, porque o dançarino, ele é assim. Só que ele tinha muita facilidade de ser muito grande, né? Ali na coisa. Porque ele era um gigante, né? Essa parte dele te inspira? Isso dele te inspira? Não, assim, não é falando mal. Eu não sou assim, entendeu? Eu não sou assim. Eu não tenho essa coisa de eu querer me exibir. Por muito tempo, isso não era uma coisa que eu gostava tanto. Ele me inspirava como dançarino. Ele era um dançarino, para mim, que, porra, ele quebrava tudo, bicho. Era tudo com ele. Então, foi muito importante para mim isso, né? Porque eu conhecia esse lado. Aliás, foi muito importante para mim. Por quê? Porque eu tive esse meu jeito assim de ficar mais na minha. E eu via que com ele não era assim. Entendeu? Então, eu peguei um pouco disso dele. E essa dosagem que eu peguei dele foi importante para mim. Porque me tirou um pouco da minha timidez, entendeu? Porque ele não tem nada de tímido, então, quer dizer, tudo isso ajuda demais, né? Mas ele,
Sabe aquela coisa que, às vezes, o polêmico, mas é um polêmico que você via que você não podia ir contra, porque realmente ele era fora da curva, entendeu? Agora, ele foi, assim, a primeira impressão que eu tive fora da curva, porque quando eu comecei a ver. Mas depois eu vi outros, né, cara? Aí eu vi os caras dançando, todo mundo que eu via dançando ali, o Aldeci. E um cara que eu sempre falo dele, muita gente não conhecia dele, mas eu já falava dele para todo mundo. Mas como ele não era muito visto, ninguém levava fé que eu falava. Eu sempre falei muito do Marquinhos Niterói. Isso. Eu contava para todo mundo. Só que quando era da tua companhia, você falava do Só que ninguém via, ninguém sabia dele, né? Eu falava, tem um cara que eu gosto pra caramba, porque ele se identificava muito comigo. E o Marquinhos é muito parecido comigo, ele é muito assim... Eu já não sou assim mais. Né? Por que eu não sou mais assim? Porque eu comecei a estar na sala de aula, eu comecei a lidar com o público. Então, muita gente não acredita que eu sou tímido. Você sempre fala, Bu, dessa galera antiga, né? Você pegou o Mário Jorge, levou para sua academia, né? Sim. Sempre comentava com ele, deixava ele fazer uma apresentação. Né? Esses antigos, assim, na sua vida, na sua vivência de dança. Como é isso, Bu? Significa o respeito. Isso. O respeito, para mim, por eles sempre vai haver. Porque, por exemplo, uma pessoa que eu respeito demais, não está mais aqui, chama-se Verinha Reis. Por quê? Porque a Verinha Reis, ela me pegou na mão. Várias vezes a Verinha Reis falava assim para mim, Bolacha, olha, tá faltando isso. Se você fizer isso, vai ser melhor. Você tem que dançar com a Daniele. Ela me cobrava dançar com a Daniele. Eu lembro. Vocês vão desenvolver muito, que não sei o que. Eu desenvolvi muito com a Daniele. Cheguei a ganhar concurso com a Daniele. E aí, eu tenho esse respeito. Assim, até por pessoas que eu não tivesse visto tanto. Um cara que entrou na minha vida assim de uma forma que foi um furacão na minha vida. Joseni, meu irmão mais velho. Aí eu até me emociono. Porque foi uma perda assim, cara. Pô, que me deu. Eu tive com ele, assim, muito no final dele, né? Eu levava ele no médico. Não foi fácil. Mas eu tenho isso, respeito. Né? Com o passar do tempo, você quando mais novo, né? Você tem as suas escolhas, essa coisa toda. Mas depois, quando você vai amadurecendo, você começa a entender que todo mundo tem um pouco. Né? Todo mundo tem um pouco. Então é muito importante você entender essas pessoas que vêm antes de você. Porque eles estavam ali, né, cara? Eles estavam lutando ali. Tudo que a gente faz é uma luta. Né? O que você faz hoje, Patrick? Que é um grande coreógrafo do carnaval. Como é que é a tua luta hoje? Então, você tem que entender isso, né? Vai passa para todo mundo. Quem é que vai vir depois de você? Então, nesse momento, é você quem está fazendo. Mas alguém preparou essa cama. Alguém preparou, com certeza. E o que você vai deixar, né? E a tua história, vocês que escrevem. Se você escrever de maneira bonita, ela fica bonita. Mas se você não escrever de maneira bonita, ela fica com aquela manchazinha, né? Então, você tem que... São os exemplos. Eu sempre prestei muita atenção, né, no que acontecia. E, às vezes, cara, na vida é assim. Às vezes vê o que é bom e o que é ruim. Eu não gosto de falar o que é ruim, né? Deixa para lá. Mas o que é bom, você vai filtrando. Né? E essas pessoas são as pessoas que te dão essa condição. Então tem que respeitar. E falando dessa cama, desses antigos, eu sei que você não vai lembrar, não é que tipo assim, desculpa se o Bolacha não lembrou do nome de alguém, tá, gente? Não é assim, não. Mas fala um pouco dos nomes antigos, assim, como Verinha, como Marquinhos de Niterói, como... Fala os dançarinos que você lembra, assim, que na época também ajudaram a preparar essa cama que a gente deita hoje. Então, são muitos nomes, né, cara? Eu faço uma coisa na Caxanga, o Patrick já deve ter visto isso. Quando vai uma pessoa desse nível, eu peço sempre que as pessoas se levantem e batem palma para eles. Porque é uma reverência, né, para essa pessoa tão importante que a gente é. Porque a dança, ela é uma história. E ela viveu gerações, são décadas, né? E são várias gerações. A gente não viu muita gente. Mas eu tive a oportunidade de conhecer
algumas pessoas que eu não vi tanto. Por exemplo, eu conheci o Trajano, que ele até me chamava de galocha. É muito engraçado. E ele foi um homem muito importante. Eu tive o prazer de conhecer ele, de bater papo com ele. Eu conheci a Mauri e ele Fiore, que o Mauri ia para a minha academia para conversar comigo, para explicar as coisas. Na minha academia, quando era em Copacabana, onde é o Álvaro. Ele ia para lá. A gente colocava muita ideia. A Mauri, o Marquinho Copacabana também, Valdeci, Osvaldo, Mestre Osvaldo, Valtinho, essa galera, Gil Rangel, Solange Dantas, Verinha. Mas já muita gente boa. Muita E gente aquela galera que não vejo mais, assim, tipo Russo. O Russo faleceu. O Russo faleceu. Então, Russo. O Russo faleceu. Eu tive também uma geração que vocês não conheceram, que era a minha geração. Então, muita gente que vocês não conheceram. Uma que foi o Eduardo, que morreu. Eduardo que dançava com a Roberta. Tinha o Douglas Fofinho, que era o irmão daquela menina... Da Kelly. Tinha o Pedrinho, que parecia muito contigo. Todo mundo fala. Pedrinho é um excelente dançeiro. Muito meu amigo, Pedrinho. Muito meu amigo. Rogério Reis é dessa geração. Rogério Reis um pouco antes. Depois. Tinha quem mais? Deixa eu ver. Tinha muita gente, cara. Um grande amigo que eu fiz na dança também, que já se foi o Snar, né? Que hoje tem lá a casa dele. Eu fico muito feliz de as pessoas darem continuidade ao CCC. As gerações, cara. Ô, Bu, como você vê esse momento da dança e das academias? Olha, é difícil falar isso porque existia o momento antes e depois da pandemia. Depois da pandemia ficou muito difícil as coisas, né? O cara, para segurar uma academia depois da pandemia, não tá fácil. Até hoje. Já voltou muitas coisas, todo mundo já voltou. A vida já está mais ou menos normal, já está muito, muito normal. Só que se perdeu muitas coisas, né? Com essa pandemia. Foi uma pancada feia. Agora, o momento da dança, que eu acho... Eu não sei como falar isso, cara. Eu acho que... houve transformações, né? Por exemplo, vocês fizeram uma transformação. O Gafieira Brasil foi uma transformação. Por quê? Não existia esse espetáculo, né? Ninguém produzia um espetáculo como esse. Então, isso mexeu muito com a dança. Mexeu de uma forma de fazer com que os jovens também quisessem essa cena, entendeu? Então, e isso é bom porque a coisa ela não vai ficar de um jeito só a vida inteira, né? Tipo, o que seria? De que eu estou falando nesse momento? Por exemplo, qual era o maior espetáculo da dança? O próprio baile, né? Então, muita gente fala... Já outro dia eu até ouvi umas pessoas falando, mas o baile mudou. Não, o baile não mudou não, cara. Essa coisa de dançar no baile, de se apresentar no baile, sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Tinha um cantinho aqui que o cara... Era o cantinho que podia fazer as coisas. Agora, tinha muitas regras também, no salão, de etiquetas. E o grande motivo era o baile. Os caras se produziam para ir para o baile. Hoje não é mais assim. Por quê? Porque mudou, né? Hoje é uma coisa mais natural. Agora, é bom, é ruim? Aí é o seguinte, é como na vida. É gosto, né? É gosto. E é como você discutir sobre qualquer outro assunto, né? A gente não pode ser saudosista a vida inteira. Exatamente. A gente tem que entender, por exemplo, o futebol, né? Eu sou mais antigo, então eu gosto do futebol mais antigo. Esse futebol de hoje é diferente. O futebol de hoje é mais intensidade, sei lá, não posso falar que é mais físico, técnica. intensidade. Antigamente era mais brilho, mais brincando, mais drible, mais solto, mais arte. Eu gostava disso, né? A dança, ela pode ir para esse caminho? Também pode, entendeu? Mas a dança também ganhou outras coisas, ganhou muita técnica, muito profissionalismo. Hoje todo mundo pensa também de forma profissional,
né? A dança antigamente não se pensava de forma profissional. Se pensava uma forma intuitiva, uma coisa eram grandes shows, né? Mas não era assim hoje. Não tinha tantas academias, não eram tantas academias. As pessoas não faziam tanto workshops, não tinha essas coisas, essas viagens que tem hoje. E isso tudo deu uma outra situação para a dança. É ruim? Não, não. Eu acho que não. É um outro momento. Quando a gente pensa num lado que a gente viveu, né, Trick? A gente sempre, eu acho que a gente acha melhor. Não, claro, você viveu, quer dizer, você está vivendo hoje, mas o antigo que a gente viveu, a gente vai achar melhor. Cara, você tem que estar sempre pronto para aprender. Exatamente. Porque a vida é assim. Agora mesmo eu estava vindo para cá, eu parei na calçada, chamei o Uber. E o que acontece com a gente hoje? Ninguém anda com dinheiro na carteira mais, bro. O cara veio me pedir um dinheiro. Pô, eu fiquei com pena do cara, o cara me pediu R$4, eu não tinha. Por quê? Porque é o Pix, é o cartão. É uma outra situação, bicho. Aí vai acontecer na dança também. Vai acontecer outras coisas que não é daquela época. É. Não tem como. E aí você vai falar o quê? Agora, tem coisas que são muito bacanas, né? Por exemplo, o Patrick tem um olhar para isso, né? Eu sempre falo, tipo, o Kaique, eu falo de você isso. Que o Patrick é um apaixonado. Desde pequeno eu vejo isso nele. Uhum. Ele é um apaixonado, ele quer falar da cultura, ele quer falar da poesia. Isso é uma coisa romântica, isso é uma coisa que não é de hoje, né? Uhum. E ele traz para hoje. E aí, o que é legal? Tudo que você traz de antigo, bonito, de poesia, de tudo, quando você coloca hoje, fica rico demais. Fica rico demais. E aí você começa a olhar aquilo ali e você fala, nossa, como isso é bonito. Às vezes o cara não sabe que aquilo ali é 1800. A nossa história é muito rica, exatamente. Mas você sempre trouxe isso pra gente musicalmente também, Blas. Tu sempre dançou muito Rio Antigo, muita coisa assim, que sempre sempre despertou na gente o que é isso? Como é que é isso? Sempre foi muito lapa, sempre foi muita poesia em gestuais. Eu sempre gostei em gestual, muito, entendeu? gostei. Sabe? O teu gosto sempre fez a diferença na gente, assim, tanto musical quanto para escolher uma música para dançar no fim de baile, nossa, ficava escutando essa não, essa sim, Fafá Tiete. Lembra de Fafá Tiete? Jardim Meriti. E, Bu, tem hoje uma grande frustração dentro de você com a dança? Pô, Trick, eu não tenho. Eu já pensei nisso, né? Às vezes eu lamento algumas coisas, por exemplo, às vezes um pouquinho da distração das pessoas, como esse assunto que ele me falou agora. A gente entender, cara, sobre a palavra respeito, porque eu acho que é muito importante. E às vezes a velocidade, ela te deixa desatento. Tem que ter um pouco mais de atenção, né? No que você está ali fazendo, no que você está ali propondo, no que você está ali vivendo. Porque aí vai na história que a gente acabou de falar agora. Por quê? Você está fazendo. É você quem está fazendo. Quem é que vai vir depois de você? Como é que fica essa história? É desse jeito? Se não for legal, vai ficar desse jeito, não legal. Então, eu acho que falta um pouquinho de atenção. Menos pressa seria legal. Às vezes as pessoas querem colocar tudo tá muito rápido, muito né? rápido. Internet, tudo tá... E aí a gente perde um pouquinho. A gente não pode perder justamente da coisa que ele falou ali agora. O quê? Da poesia, bicho. E a gente tá perdendo uma parada que hoje eu carrego diariamente, que se chama relação. Isso relação, a gente tá perdendo a relação. No geral, né? Porque, geral, você vê um casal sentado no bar e fica um com o celular, outro com o outro. Exatamente. Não para pra... A gente se encontra hoje muito pouco porque a gente tá perdendo a relação. Sim. Tem gente que tem muita coisa que acontece. Às vezes toca um telefone que tu não quer atender. Antigamente tu tocava um telefone e tu ia correndo. Hoje em dia tu não quer atender. Fala, não, depois eu falo. É sempre para depois, assim, sabe? Por quê? Porque já tá pensando em outra coisa. Não quer ter o trabalho de ver o que vai acontecer ali.
E isso aí se perde, entendeu? A gente nem atende mais Não telefone. atende. E ainda existe essa ferramenta aqui, é uma coisa que eu escutei uma vez, que é uma verdade. Tipo, nós estamos aqui, a gente não está mexendo no telefone, mas isso faz com que a gente fique aqui, que a gente fique conversando, várias histórias, mas as pessoas, quando estão no lugar com o telefone, elas não estão ali. Então, elas estão em vários lugares e não está em nenhum. Porque o lugar que ela podia estar curtindo era aquele que ela está ali agora. Não, mas ela está em Paris, ela está em Botafogo, ela está em tudo quanto é lugar. E acaba A não coisa é estando muito em nenhum. rápida, ela perde o encanto, né, cara? Ela perde o encanto. Porque, pô, cadê a conquista? Como é que é isso? Hoje, eu não vou nem entrar em detalhe em outras coisas que a gente sabe que de relação mesmo, Isso. que é muito rápido. Hoje até um abraço custa. Tem gente que nem se beija, não se abraça. É uma relação. E isso falta, porque é relação. A dança, ela te dá muito isso, né, cara? Porque é um encontro, né? É um prazer. Você fala assim, cara, eu adoro dançar com essa pessoa. Aquela música eu adoro, eu quero dançar com ela. Pô, ela te dá isso, ela te dá esse encontro. Entendeu? Por mais que você esteja perdido em alguma coisa, por isso que eu falo que a dança cura muito, bicho. Cura muito. Cura muito, Bu. E quem não dança não vai entender o que Não vai. dança. Por que que domingo a gente tá lá de 10 às 6 fazendo aula, fazendo curso, fazendo... Por que que sábado, por que que segunda, 7 da noite, tu tem que ir pra Caxanga, os alunos começam a chegar depois de um trabalho cansado. Só eles sabem a cura que eles estão indo buscar. E ela que é legal pra caramba, que, ó, pra te ver, esses anos todos que eu tive um momento da minha vida que eu meio que fiquei de saco cheio, né, da aula. Mas eu comecei a entender que era por outras coisas, não era por causa disso. Porque agora, passou esse momento e hoje, cara, eu cheguei de viagem ontem, fui direto pra Caxanga, fiquei até... Eu saí da Caxanga, era 1h da manhã. Pô, com o maior prazer de estar ali com eles ali, entendeu? Eu fico feliz com isso, agradeço a Deus sempre de me dar saúde para aguentar, né? Porque depois de uma idade você tem o cansaço do corpo, né? Isso é normal. Mas que vence. Vence, o resultado vem é igual. Eu já te ouvi falando algumas vezes que com teu acidente, o que curou o seu corpo foi a dança. Foi. A dança curou muito, porque primeiro tem um lado da profissão, né? Eu tinha que ver isso realmente, né? Eu tinha que voltar a fazer, porque é a profissão que eu tenho hoje. Mas aí depois, com as coisas que a gente faz, eu faço um aquecimento de aula, né? Que eu brinco com eles, lá, que é o meu aquecimento que eu já faço há 20 e poucos anos, é o mesmo aquecimento. Mas por quê? Porque aquilo ali para mim é o meu Pai Nosso, minha Ave Maria. Me enche de energia. Esse aquecimento me ajudou demais. Eu não conseguia cruzar a perna para cá, eu faço o cruzado para cá, cruzo para lá, vem para lá. E a dança, eu fui vendo um meu guia espiritual, né? Um cara que até faleceu há pouco tempo, ele falava assim para mim: esquece que você teve isso. Esquece. Vai andar, vai dançar. Quando estiver dançando, esquece. Faça tudo aquilo que você acha que pode fazer, que você fazia. Esquece. Eu fui fazendo isso. E com a dança eu consigo fazer bem pra caramba. Com a luta agora, eu comecei de novo, um pouquinho, mas sempre com receio. Por quê? Porque eu não coloquei o que eu coloquei na dança. Essa coisa. O futebol, não consegui voltar a jogar. Por quê? Porque eu não coloquei o que eu coloquei na dança. Eu também tive um problema de coluna muito sério, mas agora eu rompi o tendão de Aquiles. Eu tô com medo. Futebol, futevôlei. Mas rompeu como? Jogando? Não, andando normal, explodiu. Caraca, isso é fogo. É fogo. Mas a dança foi isso. A dança me ajudou muito. Graças a Deus. E agora aquela pergunta que eu quero muito falar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa muito importante, é o nosso crescimento profissional. Eu acho que é um crescimento para a dança também. São os novos trabalhos que
vai surgindo na nossa caminhada. O carnaval, né, Boa? Você é um profissional de dança, de salão, muito visado em samba de gafieira, mas eu sei que você é das antigas, então dança tudo, não é, bolacha só. Não, você dança bolero, soltinho, já vi. Seu bolero é maravilhoso, aprendi coisa pra caramba ali. E veio o carnaval, como veio na carreira do Patrick, como veio na minha. O carnaval, bolacha no carnaval. O que é isso? Cara, eu sou no carnaval desde 7 anos de idade. Mas eu não sou, dessa época, o que eu sou hoje. Né? Por quê? Porque, na verdade, eu sempre gostei do carnaval. Eu nasci no carnaval. Olha que coincidência. Ano passado, eu desfilei, meu desfile foi no meu aniversário. Né? Esse ano eu estou com 2 comissões de frente. Uma delas, no dia do meu aniversário de novo. Os 2 anos eu desfilando no dia do meu aniversário. Caraca. Então, eu nasci no carnaval. O meu pai tinha bloco, que era o Estrela lá do Botafogo. Então, eu convivi ali. Eu contei até a história da bateria e tudo mais. Mas, depois de um tempo, a escola de samba, eu fui crescendo. Aí eu ia esporadicamente. Eu peguei a época da Portela, no Morisco, né? Que vocês não eram nascidos, que eu ia demais, a Beija-Flor, quando era no Manequinho, eu ia todos os ensaios. Tenho um grande amigo meu, acho que você conhece, Aline 107. Uhum. Então, ele era dessa época, a gente sempre falava isso. Ontem eu estava falando com ele. Eu sou dessa época aí. Mas nessa época eu era apenas um apaixonado pelo samba. Né? Aí, cara, veio a comissão de frente do Carlinhos, em 98, que fez toda uma diferença para mim. Né? Eu comecei a gostar disso. Só que eu saí dali com um sonho de querer trabalhar com carnaval. Mas eu não podia fazer de qualquer maneira. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar. Né? Comecei a ir aos desfiles, a viver. Né? Mas eu não fiz da mesma forma que o Patrick fez. Né? O Patrick fez muito melhor do que eu isso. O Patrick foi para dentro do carnaval. Eu não. Eu ia, assim, assistir o desfile. Talvez eu até demorei por causa disso. Depois é que eu fui entender como é que se fazia isso. E aí foi quando me convidaram, a São Clemente me convidou, para coreografar alas. As minhas alas que eu coreografei, no começo, as pessoas gostaram e tudo mais. Era um mega show. E aí foi quando, na São Clemente mesmo, ele me convidou para fazer a primeira participação lá, com comissão de frente. Mas não foi uma participação que eu esperava, né? Todo mundo espera, que ia ser o coreógrafo. Eu dividi uma comissão de frente com uma outra profissional e eu fazia só a avenida, ela fazia o jurado. Então, ali eu entendi que eu precisava de outras coisas. Foi quando o Patrick já estava. Então, o Patrick foi meu aluno, acabou virando um espelho para mim. Né? A importância de sempre estar aprendendo, né? Sempre estar aprendendo. E aí eu via, o Patrick sempre teve esse carinho comigo, e ele sempre, toda vez que, antes agora que ele não anda fazendo, mas toda vez que ele ia desfilar, Chamava para ir me lá. chamava para ir lá ver. Aí eu sempre ia, porque eu queria ver mesmo, né, cara? Uhum. E ver o trabalho dele e tudo mais. Eu comecei a acompanhar, né? Isso foi enriquecedor para mim, né? Aí eu comecei a estudar e tudo mais, foi quando me apareceu a oportunidade, né, de ir para Lins. Na verdade, quando eu fiz a São Clemente, eu fiz a Lins também. E aí, quando eu fiz a Lins, eu fui bem. Até gabaritei lá. Só que eu não tinha feito tanto como eu tinha feito na São Clemente. Eu achei aquilo engraçado. Né? Mas eu fiz. Então eu vi que podia. Eu acreditei que poderia. Então eu comecei a correr atrás. Comecei a correr atrás. E aí, cara, ele vai te explicar melhor do que eu.
porra, isso vira uma cachaça, meu irmão. Tu fica maluco. E aí você começa até a fazer mais do que você acha que deveria. Deveria. Você começa a se doar mais, você perde noite de sono. Por exemplo, ontem eu saí da caixanga e eu fui para casa porque eu tinha tirado a madrugada, que é a hora que eu gosto de fazer as minhas coisas. Eu comecei a pesquisar sobre o meu enredo mais, entender mais, ver figurino, ver isso, ver aquilo. Aí eu fico no meu... Eu fui para a região do agora também para isso. Queria me isolar, queria pensar, ter o meu momento. Então você começa a entender mais, muito em função de ver como as pessoas fazem. Eu via como ele falava, essas coisas todas. Tudo é um aprendizado, como você falou. E aí tu vai se apaixonando, né? E vai se aprimorando. Porque é assim que tem que ser, né? O profissional ele tem que pensar nisso. Eu penso muito na coisa de fazer bem feito, do capricho e tudo mais. Tudo isso demanda muito trabalho. Consome muita gente, né, Bu? Demais, É demais. surreal, né, Demais, cara? demais. Mas é o que eu falei. É o preço, né? É o preço e é o seguinte. Quando você começou a fazer isso aí, você começou a fazer por dinheiro? Não. Tem que gostar pra Cara, caralho. o Patrick tem uma história com carnaval que ele chegou numa escola, não vou falar o nome, querendo fazer o trabalho de graça. E a escola perguntou: quem é você? É, muito louco. Quem é você? E querendo só fazer. Porque naquele momento você quer colocar em exercício tudo que você está estudando, tudo que você está sonhando. É o teu sonho, cara. E todo mundo, quando vai entrar, pensa que é assim. Mas depois de um tempo vê que não é. Porque, mas, tipo assim, como é que tu vai ser lembrado, né? Se você ainda não foi visto? Tem que ser visto, né? Mano. Como é que o cara vai te convidar do nada? Ele não era nada mesmo. Se você bater na porta, você está Você tá indo atrás do teu sonho. É. Tem um produto aqui para você. É. Pode querer. Quero e não quero. Ou você depois... Agora, o carnaval, ele tem muito disso, cara. Ele foi lá, bateu na tem porta. Fala, quem é você? Depois de alguns anos, foram lá bater na porta dele. A mesma escola chamou ele para fazer, mas ali já existia o Patrick Carvalho no carnaval. E o carnaval, ele tem muito disso. O Patrick vai te dizer isso melhor. Os caras que estão lá, eles querem ver as coisas, né? Então não adianta você achar que tu vai fazer aquilo. Se você não fez alguma coisa que realmente as pessoas vejam que aquilo ali possa ser interessante, que aquilo ali vai trazer alguma coisa, ele não vai te chamar, bicho. Não vai te chamar. Não é assim, não é de qualquer maneira. Não pensa você que você é o fulano de tal, você que é aqui na gafieira, que você que vai chegar lá e o cara vai... Não, eu passei por isso. Né? Passei por isso. Eu achava que eu poderia, mas não via ninguém. Só que eu sou muito na minha, né? Eu fico esperando, né? As oportunidades. Esse ano apareceu uma oportunidade para mim, essa da Sereno, que para mim já é uma vitória, porque foi pelo trabalho que eu... É em cima de tudo que você desenvolveu. O Bolacha fez uma coisa muito importante que eu falei com ele outro dia. O Bolacha foi lá na Intendente Magalhães, pegou uma escola que não tinha naquele momento uma grande estrutura, não tinha um grande nome naquele momento, mas tinha um trabalho sério. O Bolacha foi, montou um trabalho, subiu com a escola, subiu de novo. Então ele foi construindo lá de baixo, assim, até chegar aqui. Então hoje você recebe uma ligação de um trabalho porque você veio construindo de labo. E aí o carnaval é assim, ele é um filho que você constrói ali, cria para entregar para o jurado decidir o que ele quer fazer, sabe? E às vezes a nota ela não é compatível com o tanto que você trabalha ou que você entrega. Então, tipo, eu acho que hoje você ser convidado por outra escola determina que o que você fez foi certo ali atrás. E aí, com isso, vem nossas frustrações e nossas alegrias com o trabalho. Assim, Bu, seu melhor trabalho desenvolvido, o que você acha? Tanto na dança de salão quanto no carnaval. Direto, assim. Caramba, é difícil, cara, isso. É muito difícil, porque são momentos, né? Uma coisa que eu gosto muito... Eu sei que são filhos, mas só vale um, assim.
Cara, eu acho que aquele momento nosso em Asa Branca foi um momento muito ímpar. Foi um desafio gigante, né? Que pra a gente, você. eu me lembro como se fosse hoje, até me emociono. Eu botei esses garotos no quartinho, um por um, vir conversar comigo, para explicar para eles o que eu queria fazer ali com eles. Todo mundo abraçou a ideia ali. E a gente fez. Foram 5 terças-feiras no Asa Branca. A gente levou todo mundo da dança de salão para participar conosco. E dali, cara, foi uma coisa assim que explodiu para todo mundo, né? A gente deu um pontapé, né, nas pessoas ali. Um pontapé que eu falo é um pontapé de a largada, né? Uhum. A gente deu o pontapé inicial. Foi uma largada para que todas as pessoas. O que você via dali. E foi uma coisa bacana pra caramba, porque a gente falou de companhia, coisa que não tem hoje, né? As companhias começaram, o Alex Carvalho, aí o Jaime foi, o Carlinhos foi, e as companhias ali. E dali outras pessoas querendo fazer companhia. Isso é que é legal, porque é o exemplo, né, cara? E eu guardo com muito carinho aquilo ali. O próprio Chico já me chamou uma vez para fazer, eu falei, cara, aquilo ali é para ficar guardado. É para ficar guardado. Eu não vou conseguir fazer uma coisa igual aquela. Posso fazer até melhor, mas igual aquela ali não vai ser. Não vai ser. Tudo era mágica, né, ali, né? A gente já tá chegando no nosso final, infelizmente. Bolacha aqui com a gente, graças a Deus. Bu, eu graças a Deus, tive a felicidade de não só ser da sua companhia, mas de ser seu amigo, de passear pelo esse Rio de Janeiro todo aí com você. Isso é o melhor, né? De frequentar a sua casa, de conhecer seus filhos, a sua mãe, seu pai. E eu sei que isso é uma coisa muito forte, não só para você, mas dentro daquele ambiente que eu vivi ali, né? A família. E eu conheci um cara, Patrick também, graças a Deus, teve essa mesma felicidade a minha de ser, não só ter o Bu como professor, como inspiração, mas como amigo, né, cara? Isso eu acho que é muito importante pra gente. A gente tá perto daquelas pessoas que a gente olha assim, nossa, quero dançar assim, quero ser assim, daqui a pouco a gente tá na casa da pessoa, mandando ela para aquele lugar, brigando, né? É muito louco É isso. muito louco isso, cara. É muito maravilhoso. E tive a felicidade de conhecer o Arnaldão, Bu. E sei que ele é um pilar fantástico, assim. Aí tu vai me pegar. E queria que, poxa, você falasse desse cara foda que eu conheci, desse ser humano. Nossa, Arnaldão era. É difícil. Meu pai, ele... É difícil falar, isso foi meu maior ídolo, né? Ele me ensinou a principal coisa, que é a simplicidade. Meu pai sempre foi aquele cara sempre pronto para ajudar as pessoas, né? E de saber que o simples, né? Ele tem um valor muito grande. Eu levo uma frase hoje, que não foi ele que me falou, mas eu tenho essa frase como inspiração dele, né? Que Deus, ele dá pouco pra gente. Um pouco pra gente. Só que esse pouco que ele dá é com o intuito de você entender o que você vai alcançar. Só que aí o que acontece? Nós queremos sempre mais. A gente quer muito mais. Mas às vezes a gente não valoriza aquele pouco. E às vezes a gente não consegue chegar naquele muito mais por isso. Porque esse pouco é que vai fazer você chegar lá. E com isso eu aprendi com meu pai isso. O meu pai, ele fazia de poucas coisas, viraram muitas coisas boas. E foi a maior lição que eu aprendi. Por isso que, até quando eu fui dançar,
eu sempre lembrei do meu pai. Uma vez eu peguei um balanço que eu gostava de fazer, que é um balanço diferente, era por esse ensinamento. Porque eu olhei assim, mas todo mundo acha o balanço fácil. Então eu vou aproveitar essa coisa que é fácil, tornar ela uma coisa atraente. Foi esse ensinamento que meu pai me deu. Meu pai nunca pensava no dinheiro. Meu pai só fazia questão de ter a comida dentro de casa, educação e tudo mais. Mas sempre me ensinou essa coisa, né? Que não é dar pressa, valorizar as coisas. Foi... não posso dizer. É difícil. E ele ensinou muita gente, viu? Eu falo agora, meu pai... Ele ensinou muita O muita meu pai gente. foi a minha maior escola de vida. Foi meu pai. Parar pra conversar com o Arnaldão era... O meu pai, ele é tanto escola, que eu posso te dizer, que mesmo hoje ele não estando aqui, Você sente ele o tempo inteiro. eu sinto, e não só isso, eu continuo aprendendo com ele. Só nas minhas lembranças, tem horas que eu vou fazer uma coisa e eu falo assim, não foi desse jeito que meu pai me ensinou. Meu pai não ia gostar que eu fizesse isso. E aí eu vou, piso no freio. Então isso é escola. Pô, obrigado aí, desculpa Claro. qualquer coisa, mas... Caralho. É. Pix. Mais uma vez, estamos aqui terminando o nosso Pode Dança. Hoje aqui com o nosso maravilhoso Carlos Bolacha. E aqui do meu lado, Patrick Carvalho. E queria fechar, Bu, você falando para essas pessoas aí, nessa câmera que está aí na sua frente, que te admiram, que seguem o teu trabalho, que gostam do teu trabalho, seus alunos que estão doidos para chegar segunda e quarta para estar lá do teu lado. Esse baile de fim de ano estão lá como? Sugando tudo para dar de tudo, que eu sei que eu já participei disso naquela academia maravilhosa. E a gente faz de tudo para que tudo dê certo no baile de fim de ano. E essas pessoas que te admiram, que você é uma representatividade muito forte na nossa dança. Não tem como fugir disso. E que você desse esse recado aí para essa galera que te segue, que te admira e que te tem como ídolo, como inspiração. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar falando uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte. Para que as pessoas... Não é uma frase, é um recado. As pessoas pensem mais na coletividade, menos na individualidade. Porque assim a gente vai poder viver melhor, a gente vai poder passar melhor as coisas, né? Porque quem não sabe dividir não aprende a multiplicar. Então, e hoje eu vejo muito isso, o individual. A dança passa por esse momento. A gente acabou de falar de um evento, né, que falou sobre companhias de dança. Então, era um coletivo. Eu vejo muito hoje só a questão da dupla. E embora eu tenha visto uns garotos novos hoje fazer umas ligações, né, umas duplas, que façam isso, né, que busquem o coletivo e menos individualidade, porque é isso que as pessoas estão precisando, principalmente as pessoas que estão entrando na dança, que querem fazer parte do nosso meio. Mais amor e mais coletividade. Show. Show. Obrigado, gente. Valeu, galera!